E aí galera, hoje eu vim falar sobre os 5 clubes de futebol brasileiro mais antigo. O quinto é o Fluminense. Fluminense Futebol Clube é uma agremiação poliesportiva e cultural sediada no bairro de Laranjeiras, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, fundada em 21 de julho de 1902. É uma sociedade civil de caráter desportivo, que tem como principal atividade o futebol, um dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Primeiro entre os 12 maiores do Brasil a entrar em campo e ostentar a palavra futebol no nome, o Fluminense é o clube que mais disputou campeonatos estaduais no Brasil, tendo sido a sua primeira participação em 1906, e a de 2020 a sua 116ª. Tendo o campo de jogo anteriormente construído em seu lugar o primeiro estádio, estrutura de cimento, da América Latina. Ainda em 1919, abrigou os grandes jogos do futebol carioca e da seleção brasileira em seus primórdios, tendo sido apontado em 1949 pelo presidente da FIFA, Jules Rimet, como a organização esportiva mais perfeita do mundo, com a FIFA reconhecendo seu gigantismo e pioneirismo, essa última uma característica marcante do clube, ao parabenizar o Fluminense por ocasião de seu aniversário de 112 anos. Sendo o 7º clube brasileiro em faturamento e 12º do continente americano no ano de 2018. O quarto é Esporte Clube 14 de Julho. O 14 de Julho foi criado no dia 14 de julho de 1902, em uma região fronteiriça entre as cidades brasileiras de Santana do Livramento e Uruguaia de Rivera, onde atualmente encontra-se o Parque Internacional. O futebol havia chegado primeiro na cidade uruguaia e, por isso, os idealizadores do 14 de julho resolveram montar uma equipe para enfrentar os times de Rivera. Foram fundadores do clube, Pedro Lai, Coriolano Cabeda, Licurgo Cruxem, Armelino Garagorri, Henrique Carvalho, João Cafone, José Ramos, Roberto Caleiro, Argemiro Zimmermann, Julio Celi e os irmãos Ávila. Seu primeiro presidente foi Felizardo Ávila. Em 1909, o 14 de julho participou de um torneio em Rivera, juntamente com 4 equipes do Uruguai, sagrando-se campeão da competição, sendo assim a primeira equipe brasileira a ganhar um torneio internacional. Em março de 1914, surgiu o apelido de Leão da Fronteira, quando os jogadores do 14 de julho demonstraram uma raça impressionante em um empate em partida amistosa com o Peñarol do Uruguai. Após a partida, os jogadores do Peñarol enalteceram o empenho da equipe santanense, afirmando repetidas vezes que haviam jogado contra uma equipe de leões desta fronteira. O 14 de julho foi um dos fundadores da Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD, em 1918. No ano seguinte, também participou da criação da Liga de Futebol Livramentense. Ainda em 1919, o clube esteve em Porto Alegre para a realização de amistosos, os quais ocorreram em datas próximas ao único jogo do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Brasil de Pelotas. Em razão disto, muitas pessoas confundem-se, achando que o 14 de julho teria participado do primeiro campeonato gaúcho da história. No ano de 1999, após participar do Campeonato Gaúcho da Terceira Divisão, o 14 de julho fechou seu departamento de futebol profissional, mantendo apenas as categorias de base. Em 2005, o time profissional voltou a disputar competições oficiais. Em 2011 o 14 de julho teve uma ótima temporada onde acabou em 8º entre os 28 clubes que participaram na Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão e em 5 graus entre os 22 clubes que participaram da Copa FGF. Em 2012 o 14 de julho não repetiu o bom desempenho da temporada passada, após péssima campanha no Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão onde acabou em 16º entre os 20 clubes que participaram. Isso acarretou sua queda para o Campeonato Gaúcho da Terceira Divisão de 2013. Já seu desempenho na Copa FGF foi muito bom, acabando em 3º lugar. O terceiro é Esporte Clube Vitória. O Esporte Clube Vitória, conhecido como Vitória e cujo acrônimo é SV, é um clube multiesportivo brasileiro, sediado na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Foi fundado em 13 de maio de 1899 com o nome de Clube de Criquete Victoria, mudado para Sport Clube Victoria, em 1902, e, finalmente, para o atual nome em 1946. Suas cores são o vermelho e o preto, seu mascote é o leão. Foi o primeiro clube social nacional ser fundado apenas por brasileiros. Antes dele, a grande maioria tinha sido fundado por estrangeiros residentes no Brasil,
e um dos primeiros clubes do Brasil a praticar o futebol, esporte no qual obtém maior destaque. O Clube de Cricket Victoria, nome com o qual foi fundado, numa alusão à região em que seus fundadores moravam, o Corredor da Vitória, também foi o pioneiro em diversos esportes na Bahia e no Nordeste, como o voleibol, a natação, o polo aquático, o basquetebol e outros. O segundo é Ponte Preta. A Associação Atlética Ponte Preta é uma agremiação esportiva brasileira da cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Foi fundada em 11 de agosto de 1900 por um grupo de estudantes e suas cores são preto e branco. É o time mais antigo do estado de São Paulo e o segundo clube mais antigo do Brasil, sendo também um dos times pioneiros do futebol nacional a contar com jogadores negros em seu elenco, o que então destoava do elitismo do esporte em seus primórdios no Brasil. Nota um conhecido popularmente como Macaca, o time atua em seu próprio estádio, o Moisés Lucarelli, com capacidade para 17.728 espectadores. Seu maior rival é o Guarani, com quem faz o derby campineiro, uma das maiores rivalidades do futebol paulista e do futebol brasileiro. O primeiro é Esporte Clube Rio Grande, o Esporte Clube Rio Grande, conhecido apenas por Rio Grande, e pelos apelidos de Vovô, Veterano e Tricolor, é um clube de futebol brasileiro da cidade de Rio Grande. Foi fundado em 19 de julho de 1900. Suas cores são verde, vermelho e amarelo, em referência à bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Manda seus jogos no estádio Arthur Lawson, inaugurado em 31 de agosto de 1985, em partida vencida pelo Rio Grande contra o Grêmio Santanense por 5-2. Atualmente, disputa o Segundona Gaúcha. Obrigado por assistir o vídeo.